Olá pessoal, estou chegando aqui agora, tá? Ajeitando aqui o notebook e eu resolvi dar uma palavra hoje, né? Poderia ter até uma mensagem para a segunda-feira da nossa live, mas eu resolvi, dando uma olhadinha aqui, enquanto para não perder esse tempo, que tempo é valioso, eu resolvi deixar uma palavra aqui para a nossa equipe do ministério e aonde for alcançado, tá? É com relação não à política, mas é com relação a alguns acontecimentos que se passaram durante esta semana, de um ocorrido aí, depois a gente vai lá na frente entrar na questão realmente, é mais sobre aquele caso que foi em 92, né? Para quem se recorda, para quem tem uma idade mais, quem tem uns cabelinhos mais assim como o meu, né? Sobre aquele ator, né? De uma das emissoras daqui do Brasil, que é a Globo, aquele chamado Guilherme de Pádua, né? Naquela época ele fazia um papel, né? Ator da Globo, e se envolveu com uma atriz também chamada Daniela Pérez, e foi um caso assim bem, sabe, bem divulgado na época. Isso é quase 92, 2012, 12, 30, 20 e pouco, quase 30 anos atrás, né? E foi um caso bem delicado, né? E eu queria trazer alguma coisa, abordar alguma coisa sobre esse assunto, até porque ele estava até que desaparecido, né? E de repente ele surge. Diz a imprensa que ele teve, eu não entrei no mérito muito da questão, mas ele cumpriu um terço da pena, né? E foi solto. Depois passou a frequentar uma igreja evangélica, e com o tempo ele se tornou pastor, começou a trabalhar e veio a falecer agora, acho que semana passada, né? 7 a 10 dias de um infarto. Aí vieram aquelas manifestações, né? Que bem feito, Deus tarda, mas não falha, e está no inferno agora. É um caso muito delicado, mas eu queria deixa eu adiantar mais um pouquinho alguma coisa aqui, para que a gente possa ter base, fundamento para chegar onde a gente está querendo. Eu vou fazer uma pergunta para você, tá? Você já se sentiu culpado em alguma causa, algum caso, a ponto de sentir assim aquele peso nos ombros, aquela dor, entendeu? Estou perguntando se você já se sentiu culpado, tá? A ponto de sentir assim esse peso muito grande nas costas, reconhecer que errou com alguém, né? Que vacilou com alguém de alguma forma. Eu sei que, para mim, no caso, eu não vou dizer que nunca aconteceu comigo, que já errei com muitas pessoas, e já pedi perdão para muitas pessoas, mas eu sei que, olha, é um dos piores sentimentos para mim, é o sentimento de culpa. Por quê? Irmão, é porque não dói só em locais, não dói só na mente, não dói só no coração, dói tudo. Quando a gente tem um sentimento e reconhece que errou, e vem aquele sentimento de culpa, irmão, dói, mas dói tudo. E só existe, nesse momento, só existe um remédio, não tem outro remédio, só tem um remédio. Você sabe qual é? É o perdão. Não tem outro, irmão, não tem outro. Tem que se perdoar. Eu vou citar aqui mais ou menos, vou fazer aqui citar um exemplo, tá bom? Você tem um atrito com seu amigo, né, uma pessoa muito chegada, ou com um familiar seu, vão às vias de fato e brigam, e reclamam, e lá no fundo, quando termina toda essa situação, aí você reconhece realmente, assim, poxa, fui eu que errei, eu sinto que eu errei, e eu tenho que chegar perto, eu tenho que pedir perdão. Como é bom quando a gente reconhece que errou, né? Aí, mas de repente você vai adiando aquele encontro, aquele pedir perdão para a pessoa, aí você vai adiando, não, mas amanhã eu vou pedir, tenta criar coragem, mas eu não posso, aquele orgulho nosso não deixa, né? E de repente, quando você resolve, não, mas amanhã eu vou, não tem saída, eu preciso me aliviar,
como dizer que de repente essa pessoa morre? Essa pessoa vem a falecer. Irmão, deve ser horrível. É um sentimento de culpa que vai durar para sempre. Porque eu reconheci meu erro. Eu errei. Tempo houve, eu não quis, eu retardei e não consegui. Eu quero entrar agora na questão, é sobre esse ator, o Guilherme de Pádua, né? Ele que cometeu aquele crime em 92, como falei há pouco, matou aquela atriz Daniela Pérez, ou seja, o perigo de trazer a verdade para a mentira, né? Como se fosse realmente verdade. Ele se sentiu atraído, né? E acabou que cometeu esse crime. Antes de tudo, eu quero só dizer uma coisa a você. Eu não estou fazendo apologia ao crime, de maneira nenhuma, tá? Fique certo isso. Não estou fazendo apologia ao crime, ou seja, eu não estou defendendo, eu não estou exaltando a causa, não. Não é nada disso que eu quero chegar, não. Tá? Porque, de maneira como ocorreu esse crime, na época, né? Eu posso dizer assim, um instantinho aqui que tem... De maneira como ocorreu esse crime, na época, eu penso que não haveria motivos nenhum para se acreditar numa mudança dessa pessoa. Eu reconheço isso. Por quê? Porque na hora você diz, o cara matou tantas facadas que ele deu na jovem. Isso aí não tem como uma pessoa dessa se arrepender, não tem como uma pessoa dessa chegar ao ponto de olha, vou mudar, eu vou servir a Deus, eu estou em uma outra situação, fui perdoado. Não tem, a gente procura motivos e não acha para acreditar que uma pessoa dessa possa vir a mudar. Todavia, gente, todas as minhas decisões, as minhas tomadas de atitude, eu recorro na minha Bíblia, não está aqui, na minha Bíblia. É onde eu vou buscar a resposta de tudo, aonde eu encontro realmente a verdadeira solução de todas as minhas causas. É lá. E essa foi mais uma, por quê? Porque vieram me pedir conselhos, não, mas me dizer a minha opinião sobre Guilherme de Pádua, que estava numa igreja, pastor, e você como pastor, o que é que você acha? Ele foi consagrado a pastor, já estava servindo na igreja, o que é que você acha? Aí eu digo, olha, eu vou te dar uma posição dentro do meu ponto de vista na Bíblia, é onde eu vou buscar. E eu estou falando não só para esta pessoa, ou para estas pessoas que vieram me pedir a minha opinião sobre a causa, se ele estaria salvo ou não, se eu achava certo isso, de uma igreja recebê-lo e ele começar as atividades dele ali, depois daquela atrocidade que aconteceu. Então eu vou à luz da Bíblia, né? A gente tem que ver o seguinte, nós não devemos esquecer, gente, presta atenção, independente da causa de um pecadozinho, um pecado grande, tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado, desde um crime até uma mentira, uma desobediência é pecado, tá? Agora, nós não devemos esquecer, presta atenção, nós não devemos esquecer de que Deus, Ele vai estar sempre criando uma condição, sempre criando uma maneira, um jeito, sabe de quê? De nos perdoar. Tenha certeza disso. Ele vai sempre procurar um jeitinho dele para que ele possa vir a nos perdoar, gente. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu vou citar na Bíblia, que agora vem a parte, repito, não estou fazendo apologia ao crime, eu estou colocando aqui o meu pensar sobre esse ator que veio a falecer agora. Tem um rei na Bíblia muito conhecido, filho de Ezequias, né? Você deve conhecer quem é Manassés, né? Manassés, ele foi um rei de Judá, um dos reis que duraram mais tempo no reinado. Foram 55 anos de reinado de Manassés, né? Ele, filho de Ezequias, né? Ele, que era Ezequias, um homem temente a Deus. Ezequias, se você vê a história dele, ele lutou contra a idolatria de todas as formas. Um homem temente a Deus. Ou seja, nós vamos ver Manassés aqui, um homem totalmente diferente do seu pai.
mas totalmente não tinha nada a ver com seu pai, né? Ele era bem diferente dele. Manassés, primeiro que Manassés, quando toma o reinado, passa algum tempo, ele passa e abandonou a Deus. É o primeiro erro dele, veja bem, o primeiro erro de Manassés, ele abandonou ao Senhor e passa a cometer muitos pecados, mas muitos pecados mesmo. A Bíblia vai citando isso, né? E agora veja bem, entre alguns desses pecados que Manassés comete, né? Ele se envolve em feitiçaria. Olha só, vá contando aí. Ele se envolve em feitiçaria, tá? Ele constrói várias imagens de idolatria, né? Ele constrói várias, e inclusive ele coloca no próprio altar do Senhor. Está lá na Bíblia, está escrito, né? Que ele construiu alguns altares, né? Constrói altares idólatras, até dentro da própria casa do Senhor. Olha só o que acontece. Ele se envolveu em bruxaria, feitiçaria. Quem mais? Olha outra atrocidade que fez Manassés. Ele queima o seu próprio filho para entregar em sacrifício. Meu Deus amado, olha só o que esse homem fez. A Bíblia diz que ele queimou o seu próprio filho. E tem mais. E matou, não foram poucas pessoas, ele matou muitas pessoas inocentes. Pessoas inocentes. Você está entendendo o que eu quero dizer? Agora, veja bem aonde eu quero chegar. Aleluia. Deixa eu só desligar aqui que já está, não fugiu o raciocínio. E devido todas as atrocidades de Manassés, todas elas, né? Essas barbaridades, esses atos desumanos, né? Devido a tudo isso dele, Deus chega ao ponto de dizer: olha, eu fiz de tudo, te ajudei, e Deus vem com a promessa de destruir Jerusalém. Isso por causa de simplesmente um rei desobediente. E Deus, para ir tentar da última forma, ele manda profetas. Ele manda profetas para avisar a Manassés de todo o castigo que ia acontecer em Jerusalém. E ainda assim, o rei Manassés não deu ouvido ao Senhor. Não quis saber do que ele tinha mandado dizer. Então, Deus permite. Veja, olha só. Deus permite que Manassés venha a ser preso. Vê se você vai começar a entender o que o Senhor está falando hoje. E ele permite que ele vá preso por uma raça dos assírios. E olha, vai para cadeia e o levam preso para a Babilônia. Vou repetir, levaram preso para a Babilônia um homem que cometeu as piores atrocidades, matou inocentes, matou seu próprio filho queimado, né? Além de implantar altares de idolatria ainda dentro da casa do Senhor. Agora, ouça agora com atenção, com bastante atenção, o que eu quero falar, o que eu vou dizer. Lá aonde ele foi preso, aonde Manassés foi encarcerado, aonde já dizia-se que não tinha mais jeito, né? Ele tem uma mudança. Foi numa cadeia, foi preso, foi sem liberdade, que ele alcança uma mudança na sua vida, uma mudança de coração. Gente, é maravilhoso. Ele simplesmente se humilha. Vou repetir, ele se humilhou. Ele se humilhou. Ele se humilhou diante do Senhor e passa somente, aleluia, a adorar a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí eu faço uma pergunta a você: será que havia solução? Será que havia um jeito, solução para uma pessoa tão péssima como era Manassés? Será que havia solução para uma pessoa tão má como era Manassés? Hein? Se fosse ele em nossos tempos, nós iríamos chamá-lo até de psicopata, porque matou o filho, matou em série várias pessoas. Para nossa geração, era um psicopata. Mata e é preso e tudo isso.
né? Aí eu pergunto a você, será que havia solução para uma pessoa tão, sabe, tão brusca, sabe, não tem nem adjetivo, não dá nem para qualificar o homem de tanta coisa má que esse homem fez. Aí eu pergunto, tem solução para ele? Tinha solução para ele? Você vai dizer, tem, pastor, está aí na Bíblia, está aqui. Faça o julgamento. Ou dizer, não tem jeito não, matou. Ele queimou o filho. Faça você o julgamento. Eu diria, tem solução. A minha resposta é, tem solução. Ontem, tem solução hoje e vai ter solução sempre. Desde que o arrependimento venha a ser um arrependimento genuíno. Para que Deus venha perdoar também de coração. Não é o nosso julgamento, eu sei que é difícil, gente, nós julgarmos uma pessoa assim, tá? Deus, o que aconteceu? Simplesmente Deus ouviu a Manassés. Licença aqui. A palavra diz que Deus ouviu a Manassés. E ele começa a mover a mão de Deus, né? Ele vê a mão de Deus. Aleluia, aleluia. Então Manassés começa a desfazer todos os seus erros. Manassés começa a desinstalar todos os seus erros, tudo que ele tinha feito de errado. Ele começa a destruir, desfazer tudo que ele tinha feito. Ele destrói todos os ídolos, gente. Todos os ídolos que ele tinha feito, a Bíblia diz que ele destrói. Ele restaura os altares do Senhor, aleluia. Ele restaura os altares do Senhor, para ter uma vida normal novamente, aleluia. E a Bíblia diz que ele restaura tudo, ele ajeita tudo, conserta seus erros todos e passa somente a adorar o Senhor. Aleluia, aleluia. Aí eu vou voltar ao assunto, vamos voltar ao assunto do ator. Para os dias de hoje, meu querido, para os dias de hoje. Eu vi na televisão, eu vi tantas pessoas se manifestando nesse caso, e que querendo a morte bem feito, Deus matou, Deus tarda, mas não falha, sabe? Ele está no lugar onde ele deveria estar, no inferno. Teve outros que disseram, o mundo tem, a idade média de se viver hoje é 80, 85 anos, ele morreu com 53, Deus levou, jogou no inferno. Peraí, gente, não é isso que eu aprendi na Bíblia, não é isso. Quanto àquele crime que ele praticou, eu sei que é difícil, naquela época, que eu falei ainda há pouco, você acredita numa mudança de uma pessoa desse tipo? Hein? Há motivos para a gente enxergar nele, devido à atrocidade, que foi um crime bárbaro que ele cometeu, assim como cometeu Manassés também. Hein? Será que tudo aquilo que ele estava fazendo, ele foi preso como foi preso Manassés? Lá dentro Manassés mudou, será que ele não mudou também? Quem somos nós para julgá-lo? Ele voltou, foi para a casa do Senhor, se batizou, fez tudo aquilo que era necessário, sabe? Estava servindo ao Senhor. Por que eu vou acreditar que Manassés, como você acreditar que Manassés se redimiu, foi restaurado e essa criatura não? Sabe por quê? Porque o caso é mais recente, está na Bíblia, está lá, aleluia, mas esse não está na nossa pele ainda. Faça o seguinte, faça um transporte, pegue esse caso desse ator, pegue esse caso e leve e coloque no ano de Manassés, o que aconteceu com ele. Pegue Manassés com tudo que ele fez, toda a atrocidade que ele fez e traga para o tempo desse ator. Senão nós vamos julgar do mesmo jeito que julgamos esse ator que cometeu esse crime. O tempo está na Bíblia. Se Guilherme de Pádua estivesse na Bíblia, a gente ia dizer, mas ele se arrependeu, glória a Deus. Mas ainda o assunto ainda está muito quente, são poucos anos, porque devido à atrocidade que cometeu o crime, foi muito grande. Então ainda está em evidência esse assunto. Mas não importa, eu estou falando em relação ao que está na Bíblia, gente, ao que está na Bíblia, sabe? Você acha então que, já que você vai dar o seu julgamento, se esse ator, tá, tem motivos ou não,
para ter sido perdoado, né? Eu estou falando também de Manassés. O que você acha? Você acha que ele mudou? A Bíblia está dizendo que ele mudou. Você crê na Bíblia? Então ele mudou. Então ele mudou a história dele. Não é isso? Agora, aquilo que eu digo, transporte, jogue, inverta os papéis. Jogue esse ator, Guilherme de Pádua, para lá para os anos de Manassés e traga o de Manassés para cá. Né? Eu sei que é difícil porque isso mexe com famílias, com pai, com mãe. Nenhuma mãe, eu tenho certeza, que vai ser tão fácil perdoar. Mas se for, vamos citar um exemplo, se fôssemos nós, sem Deus, e acontecesse isso, eu vou ser bem objetivo, como os nossos filhos morressem, matassem nossos filhos, um dos nossos filhos. Você está pensando, meu Deus, não, eu não vou perdoar nunca. Eu mataria, por eles eu faço qualquer coisa. E se fosse os nossos filhos que tivessem matado alguém? Se nós fôssemos pai de Guilherme de Pádua, hein? A gente vai defender o que é nosso. Não, mas eu não acredito, uma criança que desde pequenina e era boazinha não aceita. Aí você vai orar a Deus para dar uma liberdade a ele. Então cada caso, né, dependendo das circunstâncias, do momento, e entre as duas partes, o acusador, a vítima, eu vou aqui na Bíblia, né? Por isso que eu disse para você transportar as causas, inverter tempo, para ver onde é que nós vamos ir. Gente, deixa eu te dizer uma coisa, estou falando sobre isso justamente para dar a minha opinião com relação a isso, a esse homem, né? A essa criatura que veio a falecer, que muitos dizem que está no inferno, muitos dizem que mereceu, que Deus tarda, mas não falha. Eu não vejo por esse lado, irmão. Eu vejo pela luz da Bíblia. Entenda uma coisa, Deus, eu tenho sempre falado isso, Deus não vê como vê o ser humano, não vê. Deus não vê como nós vemos as coisas. As escolhas de Deus são muito diferentes das nossas, mas bem diferentes das nossas, tá? Bem diferente das nossas. Se nós fôssemos, preste atenção, se nós fôssemos escolher, se nós tivéssemos o privilégio de Deus dissesse assim, olha gente, Maria, João, Paulo, vocês vão escolher alguns personagens, alguns homens, para eu acrescentar dentro da minha Bíblia, dentro da minha história. Eu quero que vocês escolham pessoas com suas histórias para colocar aqui. Deus pedindo para eu escolher pessoas para Ele colocar na história, nas Escrituras. Eu tenho plena certeza que nós iríamos reprovar muita gente. Nós iríamos reprovar muitos profetas. Nós iríamos reprovar muitos apóstolos. Sabe quem nós iríamos reprovar? Se nós não conhecêssemos a história, nós íamos reprovar Jonas. Deus não reprovou. Ah, por que Jonas? Porque Jonas desobedeceu. O Senhor mandou ir para um lugar e foi para outro. E Deus deu outra oportunidade. Ele é desobediente. Eu não escolheria. E Davi, você escolheria? Ah, peraí, Davi era homem de... Mas peraí. Mas Davi errou e feio. Davi estava num pátio ali, observando. De repente, os olhos dele vão lá. E uma mulher que estava a tomar banho, estava nua, tomando banho. E ele coloca os olhos naquela mulher, né? E manda que essa mulher vá até ele, a ele. E ele vai com ela, mantém relações íntimas com ela. Essa mulher vem a ter um filho, o filho morre. E ele, para ficar com ela, olha, eu quero ficar contigo. Veja bem, um homem que era segundo o coração de Deus. E ele diz, olha, ela até é casada, então põe ele na frente de combate e manda matar Urias. Manda matar Urias para ficar com ela. Aí ela tem um filho, morre, e tem um outro que vai ser um grande homem. E aí, como é que você diz? Hein? Você escolheria Davi? Eu tenho certeza que não. Os mesmos olhos que derrubaram um gigante são os mesmos olhos que seduziu uma mulher. Gente, homens que erraram. E erraram feio, caíram feio. Citei agora. É o caso de Davi com Betseba. Mas que esses homens, aleluia, na mão do Senhor, na mão de Deus,
mudaram suas histórias. Verdadeiramente. Davi ficou segundo o coração de Deus. Manassés se arrependeu. Jonas se arrependeu e teve outras oportunidades que o Senhor nos deu. Eu estou falando isso de pessoas que mudaram a história e nós pregamos sobre eles. Damos até testemunhos de que eles são homens verdadeiros de Deus. Repito, eu sei que não é fácil perdoar. Sabe por quê, gente? É difícil perdoar por causa dos nossos próprios ideais. Por isso é difícil nós perdoarmos. É difícil perdoar por causa de nossas próprias justiças que fazemos. Por isso que é difícil. Só que, meu querido irmão, minha irmã, perdoar é um pré-requisito, preste atenção, é um pré-requisito para se receber o perdão de Deus também. Sabia disso? Antecede. Eu tenho que perdoar para eu ser perdoado. É um pré-requisito para eu receber também o perdão de Deus. Pense nisso, pense nisso, pense nisso. O perdão, ele não tem limites. O perdão não tem limites, gente. Não está na Bíblia. Eu conheço um Deus, entenda, eu conheço um Deus especialista em restaurar vidas. Eu conheço um Deus que é especialista em reciclar vidas, como reciclou de Manassés, como reciclou de Davi. E eu creio, posso até ter outra opinião com isso, cada um tem a liberdade de expressar a maneira de pensar. Eu creio que esse rapaz aí que veio a falecer agora, eu creio que a vida dele mudou, que a história dele mudou, que Deus é especialista em reciclar. E eu creio que ele foi uma dessas pessoas que foram recicladas por Deus. Você está entendendo? Não esqueça que nós estamos numa caminhada. Nós estamos num caminho para seguir o nosso alvo da nossa vitória, que é a vida eterna. Mas muitas vezes nós estamos numa montanha russa, gente. Como montanha russa, pastor? Muitas vezes estamos lá em cima dando glória, 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 aleluia, dando tudo certo. Mas muitas vezes estamos embaixo, encarando o desafio da vida, as decepções da vida. Muitas vezes estamos nesse sobe e desce. A vida é assim. A vida é assim. Mas eu vou terminar. Tem algo que quem tem isto, eu tenho certeza que libera perdão, que entende o que eu estou falando. É a graça de Deus. Você tem a graça de Deus? Tem? Diga que tem. Eu tenho a graça do Senhor. Eu me coloquei na situação entre vítima ou um acontecimento com um dos meus. Eu não sou obrigado, veja bem também, eu não estou me santificando tanto não aqui. Eu não sou obrigado a perdoar alguém e conviver com a pessoa. Não. Deus conhece o coração. Eu posso muito bem perdoar, mas a pessoa para lá e eu fico para cá. Liberado o perdão. Porque, querendo ou não, quebra toda uma normalidade. Nunca mais vai ser como antes. Mas que o perdão seja sempre. Sempre, sempre, sempre. Você tem a graça? Hein? Você tem a graça de Deus? Eu te digo que eu tenho a graça de Deus. Não existe uma coisa mais linda, não existe uma coisa mais importante do que a graça de Deus, aleluia, do que a graça do Senhor, aleluia. O que é a graça? Você sabe o que é a graça? É aquilo, eu não mereço nada, mas Ele dá. Aleluia. Eu não mereço nada, você não merece nada, mas o Senhor dá. É assim que Ele faz comigo e é assim que Ele faz com você também. Você entendeu o que eu quis passar hoje? Tirei um tempinho enquanto eu ajeitava aqui o meu notebook, mas é isso que eu deixo para cada um de vocês, tá? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e que você consiga e seja envolvido pela graça. Porque quantas vezes é necessário perdoar? Hein? Quantas vezes você quer perdoar alguém? Hein? É quantas vezes nós precisamos ser perdoados. É a mesma medida. Amém? Eu creio que eu sou, repito, não estou defendendo ninguém. Eu estou defendendo a palavra do Senhor. A palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?
Amém, Jesus. E graças a Deus.